Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica. Eu sou o Matheus e nós somos do podcast SF. E hoje estamos recebendo nos nossos estúdios José Garcia, que é fisioterapeuta e empreendedor na área do turismo aqui em nossa cidade. E Garcia, é um prazer ter você aí com a gente, uma figura bacana. Então é um prazer e vamos conversar, ter uma conversa leve, bacana, que é para isso que todo mundo está aqui, né? Muito obrigado, Verônica. Muito obrigado, Matheus. O prazer é meu ter sido convidado para esse podcast. Eu fico até emocionado de ver pessoas tão jovens já aí se destacando. Eu estou vendo futuros aqui, empreendedores na área do marketing digital, do jornalismo, e isso é muito bom. Vendo que a Escola Estadual São Francisco tem formado aí cidadãos e profissionais mesmo. Muito obrigada, Garcia. Conte para nós um pouco da sua infância, algum fato marcante. Você nasceu e cresceu aqui em Vargem Bonita? Eu sou natural de Vargem Bonita, né? Morei na roça há muito tempo, fiquei um período em São Roque de Minas, né? Se eu não me engano, de 1 a 3 anos, e depois fui morar na roça aqui pertinho, aqui na Serra da Canastra mesmo, então eu sou canastreiro e vargiano, né? A gente costuma falar isso. Minha infância foi como a maioria das crianças da minha época, né? A gente não tinha celular, então as brincadeiras que a gente tinha, as amizades que a gente tinha, eu acho que era um acesso muito mais físico, muito mais harmonioso, muito mais próximo do que hoje em dia vem acontecendo aí com essa era digital, né? Mas a minha infância foi muito boa, apesar de um pouco sofrida. Eu morava na roça até meus 11, 12 anos, eu vinha a pé todos os dias para a escola. Eram 7 quilômetros, né? Eu acordava às 5 horas da manhã. Naquela época não havia transporte escolar, era eu e mais 4 amigos, o Evaldo, o Elias e o Edivan. Então a gente vinha a pé todos os dias, de madrugada, e voltava. Eram 14 quilômetros diários que a gente caminhava. Raridade, a gente pegava uma carona aí com o saudoso Juscelino e com o nosso amigo Zé Badu, que hoje não tá aqui na cidade mais. Mas eram as caronas que a gente tinha. Mas isso era eventualmente, na maioria das vezes era a pé. E assim, boa parte da minha infância foi aqui na Escola Estadual São Francisco. Foi aqui que começou meus estudos, é aqui que eu aprendi tudo, né, com a minha família aqui na Escola Estadual São Francisco, que me preparou aí para a vida. Então eu tenho um carinho muito especial aqui pela Escola Estadual São Francisco e para mim é um prazer muito grande ver o desenvolvimento que vem tendo aqui a escola. Mas assim, a minha infância, como eu falei, apesar de sofrida, naquela época a gente inventava as brincadeiras. Você tem uma ideia, a gente pegava limão mesmo e fazia os bichinhos, vaquinha, curralzinho, tudo com as coisas que a gente tinha, né? Porque era uma infância. Meu pai não tinha muito recurso financeiro, morava na roça, a gente quase não vinha na cidade para fazer outras coisas, não você vinha para a escola mesmo. Então, assim, a gente inventava, isso foi bom até para o nosso desenvolvimento, né? Sim. E a parte de amizade e crescimento com os amigos foi aqui na Escola Estadual São Francisco. A maioria dos meus amigos de infância eu conheci aqui na Escola Estadual São Francisco. E aí já que, tipo assim, tem a relação muito forte com a escola, tudo, né? Porque toda a vida estudou aqui. Na sua adolescência, você tem alguma coisa que marcou enquanto você estudava aqui? Olha, na minha adolescência, como eu te disse, boa parte dela foi aqui na Escola Estadual São Francisco. O que marcou tudo veio pela escola, né? Os amigos que eu te falei, a gente tinha brincadeiras e o que marcou uma vez, eu tive um acidente com um raio, eu tinha 10 para 11 anos de idade. E naquela época, esse acidente quase me matou. Eu tive 3 paradas cardíacas. Você tem uma ideia tanto que foi grave a situação e é por milagre que eu estou aqui mesmo. Acho que Deus tem um propósito na vida da gente e Ele tinha um propósito muito grande para mim. Eu acredito nisso, né? E minha tia estava junto comigo, né, na ocasião e ela estava do meu lado, não teve nada. Eu me queimei todo, né? E graças a Deus sobrevivi a isso, né? Meu irmão estava próximo, mas queimou um pouquinho, mas a minha situação de saúde foi muito grave. Depois disso, como eu fiquei com o cabelo todo queimado, eu vinha para a escola, né? Eu voltei para a escola aí uns 20 dias depois, eu acredito, e me colocaram o apelido aqui na escola, de para-raio, essas coisas todas, né? Me começaram a chamar de faísca, para-raio, essas coisas de criança mesmo, né? Mas, graças a Deus, sobrevivi e isso se tornou para mim, até, eu acredito que foi bom, até para relacionamento. E eu me lembro que tinha a professora Maria Isabel, ela também entrou na brincadeira e me colocou o apelido. Na época gerou uma certa polêmica, né? Mas foi bom para o relacionamento aí da turma que a gente tinha. Mas todos os momentos aqui na escola foram especiais, igual eu disse, né? Esse carinho que eu tenho pela escola, porque realmente é do fundo do meu coração, né? Com os professores, é aqui que eu aprendi que a gente deve respeitar os professores, os valores
né, dos professores. Eu acho que o professor, para mim, é a primeira profissão, né, a profissão que tem que ser mais valorizada. Verdade. Né, Porque ela te ensina, prepara, ela ensina, né? E eu acho que o maior dom que tem é do ensinamento. Né, e isso a gente tem que valorizar realmente os professores, respeitar os professores, os pais dos mais velhos e ouvir muito deles. Eu sempre digo que a gente tem que ouvir muito mais do que falar, né? Então, a pessoa que tem que ter o dom de ouvir e o professor tem o dom de falar e ensinar. É aqui que eu aprendi esses valores e que eu levo para a minha vida toda, é o respeito pelos professores. Eu acho que a gente tem que valorizar muito mais os professores, né, da profissão. E respeitar. Na minha época, se a gente falasse mais alto com o professor, a gente era corrigido mesmo. Hoje a gente vê essa situação, se brincar, hoje um aluno briga com o professor dentro de sala e acaba que o aluno tem razão e o professor é punido por isso. Acho que esses valores estão muito invertidos, acho que a sociedade precisa aprender a valorizar muito mais os professores, respeitar e colocar, no meu ponto de vista, acho que a minha opinião é essa, eu acho que ela é válida para muita gente, colocar o professor como o maior ensinador e a primeira profissão que nós temos que respeitar. Sim, palavras muito sábias, Garcia. Isso é verdadeiramente, né, muitos dos fatos ocorridos hoje em dia e também já que ocorreu no passado. Por conta de que, tipo assim, o professor é como se fosse nossa mãe, né? Quando não tem a mãe para educar a gente, vai o professor educando. Então, no ambiente escolar, né, o professor é a que a gente escola, cara, aprende, que a gente forma a vai levar gente. para a vida, né? E que bom que vocês vejam dessa forma mesmo, né? E espero que todos sejam assim. Nós, do terceiro ano, a gente está em épocas de escolhas de cursos, as faculdades, o que a gente vai fazer, o que a gente vai querer para o nosso futuro. Inclusive, a gente tem um projeto na disciplina de projeto de vida para ampliar o leque do nosso conhecimento, sabe? E assim, você é fisioterapeuta, né? E a gente até separou as perguntas e a gente quer que você conte um pouquinho para a gente como você escolheu essa profissão, esse curso, e como foi a sua época de faculdade. Tipo assim, você indica essa profissão? Olha, eu tinha, acredito que meus 16, 17 anos, já estava terminando aqui, naquela época a gente fala, o primeiro grau já tinha sido concluído, eu estava no segundo grau, terminando o segundo grau para ingressar na faculdade. E eu assisti um filme que ele é de 1989, chama Meu Pé Esquerdo, que conta a história de uma criança com paralisia cerebral. E não sei se vocês conhecem essa, é uma doença, uma enfermidade que afeta algumas crianças, que talvez pelo parto, né? Porém, essa criança ela tinha muitas limitações físicas, né? E quem assiste o filme se emociona e chora. Eu sou muito emocionar com filmes, com histórias de vida. Eu assisti esse filme e vi uma história de superação de uma criança que ela não tinha recursos financeiros, a família não tinha. A sociedade tem uma ideia de ter pena e dó, mas nunca eu vejo que a empatia é um sentimento louvável, mas dó e pena são sentimentos que eu acho que não pode existir. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Sentir as dores e as dificuldades dele para poder ajudar o próximo, né? Eu sempre olhei para esse lado. E esse filme mostra a história de superação dessa criança, com todas as dificuldades físicas e mentais que ela tinha, ela aprendeu a desenhar, escrever e se tornou um autor, ator e um dos melhores escritores da época, né? Então, assim, a história de superação, isso me levou muito pela empatia, por me colocar no lugar do outro. Vendo ajudar. Exatamente. E ele superou com a ajuda de algumas pessoas e uma delas, a fisioterapia, se enquadra perfeitamente nessa situação. Então, a fisioterapia é isso, é ajudar o próximo, se colocar no lugar do próximo. Você pegar uma pessoa que está na cadeira de rodas hoje, por qualquer motivo que seja um acidente, seja um AVC, né, um derrame cerebral, você poder colocar ela de volta na sociedade, fazer o mínimo que ela pode, que é andar sozinha, né, voltar a caminhar, voltar a ter interatividade com as pessoas, devolver para ela uma vida no sentido assim de estar próximo e conseguir fazer suas coisas é importantíssimo. Então a fisioterapia é linda, é uma coisa linda, e foi por isso que eu escolhi a fisioterapia e porque eu gosto muito da área da saúde. Não é só pelo estado de você dar uma ajuda física, mas também trabalha muito emocional. Verdade. A fisioterapia ela engloba tudo isso, né? Então ela envolve o lado emocional, que é o paciente que está ali acamado, ele acaba ficando deprimido, é multiprofissional, é uma equipe toda trabalhando junto, mas a fisioterapia tem todo esse toque que é físico e emocional ali junto com o paciente. Então eu indico. O que eu falo para vocês sobre profissão, gente, vocês escolher profissão, você tem que escolher o que você acha que é melhor, porque tem gente que é péssimo em matemática, mas é excelente em português. O que vocês não podem aceitar nunca
mas nunca mesmo, é alguém te desmerecer, porque às vezes você é ruim em português. É porque você não achou sua vocação. Então, você entenda qual é a sua vocação, desenvolve atrás dela e se forme atrás dela. Agora, você não pode pensar em se formar pensando em dinheiro. O dinheiro eu acho que é um resultado de todo um trabalho, um esforço, da sua dedicação, do seu profissionalismo. Tudo vem através disso. Tudo que você vai ter na sua profissão, você faz direito. Vamos supor que você seja um advogado, mantenha os princípios. Eu acho que você tem que ter princípios. Mesma coisa, se você for um comunicador, mantenha seus princípios. Isso, a ética, exatamente. Isso vai valorizar o seu trabalho. Não pense que é fácil. Nunca é fácil. Então, mas se for fácil também não tem valor. Eu acho que você tem que, tudo que é um pouco mais difícil, trabalhoso, te coloca numa situação de valorizar mais. Então, a questão de profissão é aquilo que você acha que vai ser melhor para você. Não pense que vai ser por conta de dinheiro. Porque às vezes você ganha dinheiro, mas é infeliz na sua profissão. Sim, igual a gente escuta, a gente tem que fazer igual você disse. Você teve uma vocação, você teve um desejo de ajudar o próximo e você se comoveu em ato de superação. Então, foi meio que por amor. Sim, é por amor. Mas por amor. Sem contar que deve ser... Fala para nós, como é que é a sensação? Tipo, você vê um rapazinho assim na cadeira de roda sem conseguir andar e você vê o progresso dele, tipo, quando você vê que o cara tá começando a andar sozinho, deve ser uma sensação muito boa, né, cara? Eu trabalho com resultados, Matheus. Eu falo que assim, a gente tem que trabalhar com resultados, mas eu me emociono demais. Quando eu estou na prefeitura aqui, eu sou funcionário público desde 2003, me formei e vim trabalhar aqui, passei em concurso em algumas outras cidades, mas por ser de origem vargiana, e amar meu lugar, minha família está aqui, meus amigos estão aqui, voltei para Vargem Bonita. Todo paciente que eu pego, que eu vejo, e eu gosto muito de tratar a parte de neurologia, sabe, porque é onde o paciente fica mais debilitado. Você pega ele e coloca ele para andar, e todo paciente que eu consigo fazer ele voltar a caminhar, por menor que seja o resultado, mas que para ele é um resultado muito grande, para o paciente é um resultado muito grande, eu me emociono junto com ele. Acabo que no dia que eu vejo ele dar os primeiros passos, eu choro junto com ele. Então, assim, é o amor que eu tenho pela profissão e o amor que eu tenho pelo próximo. Isso é a diferença no que eu faço. Eu não faço as coisas pensando, não. O resultado que eu tenho na minha vida hoje é por dedicação, eu me dedico realmente por amor ao que eu faço, em tudo. É na minha profissão, na fisioterapia, é na minha profissão como empresário, eu me dedico a fazer o melhor de mim, porque às vezes o meu melhor não é o melhor para o outro, mas eu procuro fazer o melhor para trazer o melhor para o próximo. Eu sempre pensei dessa forma. E nós temos certeza que as pessoas também... É gratificante para elas receber ajuda. Sim. Porque é muito fácil quando nós estamos no melhor momento, nós termos muitas pessoas do nosso lado. Verdade. E quando a gente está, às vezes, nos piores momentos ou precisando de alguma ajuda, não só médica, mas um apoio emocional, um braço direito, um ombro amigo também, nesses momentos é muito importante. Você deve virar, mais amigo do paciente, né? Você vendo, ajudando tudo isso, a pessoa já te considera como amigo mesmo, né? Além do segredo médico, conta pra nós como você... Essa é uma curiosidade, né? Nem estava no nosso roteiro. Conta pra nós como você se sente. Um exemplo, uma pessoa debilitada fisicamente, totalmente. Você consegue trabalhar o emocional desse paciente. Ela consegue começar a se mover, ter resultados muito bons gradativamente, durante o processo de fisioterapia. Como você se sente no meio desse processo, mesmo com todas as preocupações das consequências e os resultados? O que você espera? Eu sempre busco o melhor, A gente sempre busca o melhor, nesse caso, para o paciente. A gente quer ver ele voltar a andar, a caminhar, mas eu não posso deixar ele frustrado. Sim. Mas sempre incentivando, dando esperança, mas não esperança falsa. Acho que não pode mentir para ninguém. Sim. A gente tem que ser sincero em tudo que você faz, eu acho que isso é o mais importante. Quando parte para o emocional do paciente, eu sempre trabalho muito com equipe. Eu tenho aí psicólogos que trabalham junto comigo, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe médica para estar ajudando. Quando eu vejo que um paciente precisa de um trabalho psicológico maior, eu já comunico com a psicóloga, vamos trabalhar junto nessa questão para incentivar ele voltar aí a melhorar a vida dele nos melhores sentidos possíveis, Porque é o que eu disse, a gente não pode dar esperança falsa, mas a gente tem que motivá-lo, que acho que a motivação é importantíssima em qualquer coisa que você vai fazer. Tanto com a equipe, tanto com pacientes. E
Além de fisioterapeuta, né, que a gente está falando tudo da fisioterapia, você também tem o dedinho no empreendedorismo, né, no turismo, no caso, que você é dona ali da pousada, né, o Pato Mergulhão. E como é que surgiu a ideia? Ó, o nome Pato Mergulhão surgiu porque o pato mergulhão é o animal símbolo da canastra, é o pato mergulhão, né? Então, esse é o motivo. Pousada Pato Mergulhão, pelo pato mergulhão ter essa representação Gratificante. pelo nosso lugar, junto ao lobo guará. Esse foi o motivo. Mas a questão, eu sempre fui empreendedor, né? Mesmo durante a faculdade, antes da faculdade. Meu primeiro negócio eu montei com 12 anos de idade, eu montei tipo uma lan house, só que naquela época era videogames, né? Eu coloquei 3 videogames e a meninada ia lá para casa, a gente ia o dia todo e jogava junto com eles, mas ali eu montei meu primeiro negócio e deu muito certo. Eu sempre tive essa vocação. A pousada veio pela ascensão do turismo aqui da nossa região. Eu entendo que nós estamos engatinhando ainda no turismo. Tem muito a desenvolver, mas eu tenho que dar minha contribuição. Exatamente. Pelo desenvolvimento do turismo daqui também. Como vocês vão poder fazer isso? Né? Não só pelo cuidado ecológico, sim, né? Mas eu vejo aqui que nós temos um potencial muito grande. Eu, com essa visão de negócio, e que a pousada seria o que encaixaria melhor para o meu perfil ali, até porque eu lido com gente todos os dias, né? Sim. A fisioterapia é contato direto, e o hóspede também é a mesma coisa. Eu fui premiado agora 3 vezes seguidas pelo Booking, um prêmio internacional, pelas notas. Eu tenho a pousada com mais avaliações aqui na região de Vargem Bonita, São Roque, eu tenho 156 avaliações. Ótimo. E a nossa avaliação, com esse tanto de avaliações, eu mantenho uma nota média de 9 a 10, o que é praticamente impossível nesse número de avaliação. Então, eu recebi esses prêmios, eu acho que é o resultado de um trabalho, como eu te disse, é um esforço muito grande, é um esforço familiar das pessoas que trabalham comigo, ninguém faz nada sozinho, né? A gente envolve muita gente, desde o início da construção da obra até agora a gente está trabalhando. Então, é todo um processo que tem. Eu vejo que o turismo está aí, o mercado de trabalho no turismo é muito grande, e acho que vocês vão poder estar avaliando isso também, porque além de formação de jornalista, marketing digital, advogado, médico, a gente tem que estar olhando para o lado empreendedor, porque é onde dá um resultado muito bom. Sim. E, como eu disse, Vargem Bonita tem um potencial enorme. Vargem Bonita é o coração da canastra. Exatamente. É aqui que está o pulso da canastra, está em Vargem Bonita. Nós temos a fama de ter uma recepção muito boa. Né? Nós temos tudo que precisa para o turismo, né? O povo é o melhor povo do mundo, eu já disse isso outras vezes, né? Nós temos aí as belezas naturais, São Francisco é a primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco, né? Então a gente tem isso tudo, tem as nossas raízes, a nossa cultura, um povo cheio de cultura, cheio de coisa bacana para apresentar para o povo, e a gastronomia, né? E o queijo, o café, os doces, então assim, a comida mesmo, a carne na lata, então assim, é muita coisa que dá para trabalhar e oferecer para o turista e chamar cada vez mais os turistas aqui para a nossa região. Isso são a gastronomia, né? Foi bom você ter citado, que é o que envolve aqui nesse assunto é que é o povo vargiano, né? E também as raízes aqui da nossa região também, na qual fabricam e fazem, né? Por ou consumo próprio e também para exportar para fora. Que isso agrava muito em um certo período, mas mesmo com essa pandemia, mesmo com muitos problemas, né, na sociedade aí para fora também, o nosso turismo, a nossa cidade é um bem marcado, sim, né? A Casca d'Anta, né? Eu acho que hoje o nosso maior patrimônio, além do nosso povo, já vem o turismo, né? Que o maior patrimônio do nosso povo, depois aí o turismo que já vem desenvolvendo e assim as nossas raízes. Então, nós temos um potencial muito grande, é aquilo que eu voltei a falar, a ideia da pousada foi fazendo análise de mercado, eu vi que aquilo era o que se enquadrava mais ao meu perfil, da minha família, que nós somos muitos acolhedores, né? Então, a gente via que seria um resultado muito positivo. Eu nunca trabalhei pensando no resultado financeiro, eu sempre trabalhei em trazer o melhor resultado para o hóspede, e com isso eu tenho resultado financeiro. É aquilo que eu falei, seja na profissão, seja como empresário, procure se colocar no lugar do outro e ver o que seria melhor para ele, né? Assim você vai ter o retorno que é justo e razoável, aquilo que você faz. Assim, uma dica que você dá, né, para quem quer entrar nessa área do mercado de trabalho com o turismo? São vários setores, né? Acho que cada um aí vai ver o que tem o melhor perfil. Outro dia eu recebi 2 turistas lá, um é sueco e o outro alemão. Falei, vixe, o negócio complicou, né? Não falo nem sueco, muito menos alemão, ali um pouquinho o espanhol e um pouquinho do inglês, né?
Eu vejo que assim, os guias a gente precisa de guia, muito guia turístico, que conhece a região, explorar muito isso, se preparar, saber falar algumas línguas, né, bilíngue, no caso, os idiomas aí que a gente tem que trabalhar. Hotelaria é excelente, está cada vez aumentando aí as demandas. Eu vejo as pousadas todas cheias, aí tem a área de gastronomia, restaurantes, lanchonetes, né? Ainda vejo eu vejo que falta aí, que a gente precisa trabalhar muito o poder público, né? Dar uma identidade para a cidade. Sim, nós temos um potencial muito grande, mas precisa dar uma identidade para a Vargem Bonita. Eu já disse. Perfil, exatamente. A gente vai em outras cidades, aí tem as casinhas, tudo num perfil assim. Assimilado, né? Como eu disse, o melhor povo é o nosso. E eu falo isso com gosto de falar, porque realmente é isso. O povo mais acolhedor é o nosso. Nós temos o melhor queijo, o melhor café, as belezas naturais, o Rio São Francisco aqui na porta, né? Então a gente tem que trabalhar um pouco, dar uma identidade para a cidade, um perfil. Nós temos aí o Festival Gastronômico, que é uma festa espetacular, um acerto. Eu acho que isso aí veio a trazer demais os turistas para cá, somou muito. Só que é como eu disse, também engateando, nós temos que preparar para o futuro, porque isso aqui vai ser uma potência do turismo muito grande, né? Para não balançar as estruturas. Sim. O conselho que eu dou no empreendedor é vocês verem o que vocês acham que fica melhor para vocês, se enquadram melhor, se é guia, se vai ser empresário no ramo de hotelaria, né? Se vai ser no ramo de gastronomia, é o que vocês se enquadram melhor. Se é no marketing digital, acho que nós estamos precisando trabalhar um marketing muito maior aqui da cidade, né? E nos preparar aí para receber o turista. Então a gente tem que trabalhar aí a questão do idioma, né, dos guias, camareiras, empresários no ramo de hotelaria. Eu acho que você receber um turista hoje, você tem um restaurante, você tem que estar preparado para receber vestimentas, né, você está causar uma boa impressão. A gente precisa separar o rústico do desleixado, né, e saber atender bem o cliente. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Vamos pensar assim, poxa, eu vou em uma cidade, sou bem atendido, eu vou voltar ali sempre. Sim. A comida é boa, eu vou voltar ali sempre. Mas se você causar uma má impressão, se eu sou um turista e me causar uma impressão, eu não volto ali nunca mais. Quando a gente passar, a gente tem que deixar um bom perfume. Exatamente. E da mesma maneira, nós precisamos passar uma imagem assim, uma recepção boa. Como eu disse aquela hora, né, nós temos a fama de ter uma recepção boa. Sim. Tem muitos turistas, né, quais muitos até mudaram aqui para a cidade, né, ao decorrer do tempo, que falaram assim, nossa, que lugar incrível, que paz, que recepção, um povo que em si é unido, né? Muitos assim, como se diz, temos alta sociedade, como descrevem, né, as pousadas, mas como você disse, qualidade não é quantidade. Não. E outra coisa, eu não tenho dinheiro para começar um negócio. Você tem seu trabalho, seu conhecimento, né? Exatamente. Isso é o principal. O dinheiro se adquire com o tempo. Eu vejo aí os guias aí são excelentes, nós temos muitos guias aí, que eu trabalho com o ramo de 4x4 e outros setores de guias, né? Então a gente já tem essa vocação. Talvez precisa criar um cooperativismo entre eles para não ter uma disputa, e sim uma cooperação entre eles, né? E seria como isso. Como você disse, o trabalho em equipe engloba mais do que um melhor que o outro. Não. O trabalho em equipe ele tem um resultado mais amplo e melhor para a nossa sociedade. Aí que entra o poder público, capacitação das pessoas. Exatamente. Se nós temos tudo, vamos capacitar as pessoas a receber cada vez melhor os turistas. É isso, gente. Eu acho que vê a sua vocação no setor do turismo e manda ver. Não precisa de dinheiro. Você começa ali com uma coisinha pequena e te traz um resultado. Tudo na vida você tem que ter organização. O dinheiro é resultado dessa organização. Não adianta você ter muito dinheiro e não organizar isso. Verdade. Você vai jogar o dinheiro no ralo. Entendeu? Então é isso que eu te falo. Organização. Organiza. Começa ali vendendo um caldo de cana e um pastelzinho. Logo você vai ter aí, às vezes, até vender o nome da empresa e ganhar muito dinheiro. É assim que funciona. Não faça pensando só no dinheiro, faça pensando em resultado, trazer o cliente cada vez mais para o seu lado. É isso que é importante. E aí vamos falar um pouco mais do José e um pouco menos do Garcia. O que você gosta de fazer no tempo livre, assim, fora da área de empreendedorismo? O que você gosta de fazer? Gosto muito de passear com meu filho, viajar, né? Mas o famoso Henry. O Henry veio para mim numa fase da minha vida que
um filho muda a vida de qualquer um, né? Então, eu vejo meu pai hoje, o cuidado que ele tem comigo, porque hoje eu sou pai, né? Então, hoje eu tenho comigo respeitar os pais, honre seu pai e sua mãe, honre sua família, porque no momento difícil, quem vai te acolher é a sua família. Você tem os amigos, mas é a sua família que vai estar com você. Então, honre seu pai, respeite sua mãe. Quem não tem o pai, respeite a mãe. Valorize quem cuida de vocês como pai, né? Mas o Henry mudou minha vida. Me deu um sentido novo na vida. Às vezes era muito largadão e tudo. Não, o Henry falou, eu preciso mudar um pouco o meu sistema de vida, porque hoje eu tenho um filho e eu quero dar para ele o melhor de mim, o que eu puder fazer para ele. Então, a gente tem essa preocupação com isso. Eu gosto muito de viajar, quando eu posso viajar, e eu te falo de viagem turística porque eu viajo muito pelo sabor, pela gastronomia. Não ligo muito para paisagem bonita de praia, mas a comida me agrada. Então, às vezes eu viajo. A Emília já gosta de viajar porque gosta da paisagem, né? Mas como nós temos essas belezas naturais aqui, às vezes eu gosto de experimentar comidas de outro lugar diferente. Então eu gosto muito disso. Viajar com a família, às vezes sair um pouco da rotina, ir para cidade grande, para sair um pouquinho da cidade pequena, mas não existe lugar melhor que o nosso. Eu gosto de estar junto com a família. Qualquer lugar é bom desde que você esteja com as pessoas que você gosta. Tem uma frase muito famosa que eles falam aqui que a vida nos dá pessoas. E tem pessoas que nos dão vida. Exatamente. E os lugares é nós que fazemos. Exatamente, é isso mesmo. O ambiente é você que faz. Sim, né? E falando sobre sociedade, pessoas, famílias, incluindo a sociedade vargiana, quais as suas perspectivas para o futuro? Olha, eu já venho com um projeto que já vem há algum tempo, pelo resultado que eu tenho desempenhado aí no meu trabalho, na saúde, na comunidade. Então, o projeto, tudo é resultado de um trabalho que você vem fazendo, né? Todo mundo sabe, eu tenho sangue político nas veias, né? Meu avô, por parte de pai, era considerado delegado, né? Naquela época era nomeado, e meu avô, por parte de mãe, ele não exerceu nenhum cargo público, mas ele é um dos maiores políticos que eu conheci, pela empatia que ele tinha com as pessoas. Então, eu recebia e tinha um poder de unir as pessoas, que, assim, diferente de todos. Então, acho que nós herdamos um pouquinho de cada um deles. Então, a política veio agora, no momento que, já há algum tempo, né, pelo trabalho que eu desempenhei na saúde, por gostar muito da política, apesar do povo estar muito descrente com a política, a política está muito desgastada por extremismo, eu acho que nada de extremo vale a pena. Um dia me perguntar de que lado você está, eu estou do lado do povo, do lado das pessoas, do lado de quem realmente precisa. Eu vejo, eu trabalho isso no meu dia a dia. Eu sempre trabalhei essa questão da empatia comigo, né? Diferente de ser tolo, gente. Não deixa ninguém enganar vocês. O tolo é aquele que deixa as pessoas enganar. Sim. A empatia é aquele que se coloca, como eu já disse, no lugar do outro e vê as dores das pessoas. Como todas as pessoas, assim, envolvendo a política, nós não podemos esquecer dos nossos valores pessoais. Exatamente. Como o nosso caráter, né? A nossa ética, não só pessoal, mas sim profissional também. Sim. Né? E assim, existe a política em si, né? E também existem muitos valores fora disso. E hoje, assim, com o avanço da tecnologia, muitas das vezes com o distanciamento social e também com a diminuição da igualdade social, não só em raças, gêneros, etc., mas também em altos padrões da sociedade. Eu vou te contar uma passagem que eu tive até recente. Outro dia foi questionado a questão de alguns auxílios, de fazer isso e aquilo. Eu viajo muito e eu gosto de viajar para lugares diferentes para me conhecer as culturas também. Eu fui para uma certa região que é muito mais pobre e carente, né? Aí uma pessoa que acha que não tem que, Bolsa Família, essas coisas, isso não devia existir. Eu falei, peraí, você não pode julgar o filho pelo pai, você não pode ver uma criança passar fome, sentir falta das coisas, que não existe coisa pior do que sentir fome, né? Sim, se coloque no lugar, não julgue o pai faz isso, não, a criança não tem culpa, né? Então, essa questão de valores precisa ser trabalhado, né? Trabalhar, sim, realmente mudar muito a perspectiva da visão de ser dependente, mas sim de dar um resultado para a pessoa aprender a fazer as coisas sozinho, mas nunca deixar de ajudar. Sim. Só sabe o quão difícil é passar fome quem já passou. Sim. Né? Igual você falou, a empatia em si,
No mundo atual, é como se ela não existisse, porque a empatia, o verdadeiro significado, é a gente sentir na mesma intensidade que o próximo passou aquele não processo. É ter dó, né? Sim, exatamente. Dó. Não é ter Dó, dó, não. não é ter pena. Dó e pena são sentimentos eu acho que de ser excluídos, e sim de empatia, de a gente buscar. É assim, e a gente admira muito, Garcia, o seu ato de empatia e de solidariedade também, não só com a nossa população, mas em si com o próximo, porque a gente tem que amar o próximo como nós mesmos. Eu acredito que quem trabalha só pensando no retorno, você me falou da gratidão. Eu nunca fiz pensando em gratidão. Eu não faço pensando na gratidão. Gratidão é um sentimento que vem do outro. E, a gente tem que esperar, mas se não fazer pensando em gratidão, Sim. porque aí você já está cobrando alguma coisa. Nunca fiz pensando. É lógico que no setor que eu trabalho, dia a dia, que é a saúde, traz esse sentimento de gratidão. Sim, as pessoas são muito gratas. Mas nem todo mundo é grato e nem por isso eu deixo de fazer a minha parte. Exatamente. Porque eu não faço esperando nada em troca. Você faz a troca que você tem, é o sentimento de se sentir bem e fazer bem ao próximo. Acho que isso é que é importante. Recentemente, uma menina de Pimenta, eu venho fazendo por São Roque, Pimenta, para quem pede, BH, que a gente tem, graças a Deus, Deus me deu esse conhecimento, E isso aqui não é modéstia, falsa modéstia, não, isso aí eu estou falando da realidade. E se eu tenho conhecimento, se eu sou capaz de fazer algo para ajudar o próximo, eu tenho que ajudar, independente de onde vem, independente de quem é. Eu acho que isso é muito louvável. Então, se eu tenho, eu faço. Se eu tivesse o dom de ser professor, eu ia ser professor. Meu dom não é esse, então, o meu dom é outro, eu uso o meu dom a favor do próximo. Faz a sua parte. Exatamente. Essa menininha de Pimenta teve um problema sério e, graças a Deus, eu tinha conhecimento com o dono do hospital, diretor do hospital. E eu sou assim, se eu pego para fazer, eu tenho que fazer. Sim. Eu posso até ficar frustrado, mas eu não deixo de tentar. Aquela famosa frase, 8 ou 80. Exatamente. Então, eu trabalhei, era 11 horas da noite, quando foi 6 horas da manhã, eu consegui a vaga para a criança. O sentimento de gratidão foi meu, sabe? Eu fiquei grato pelo que eu consegui fazer, ajudar uma criança que naquele momento precisava de ajuda. Eu falo muito que eu ouço muitos mais velhos, quando eu falei que a gente tem que ouvir mais do que falar, é porque os mais velhos têm a sabedoria, o conhecimento, o tempo de vida. Desculpa que eu estou meio gripado, mas a gente ouvir as pessoas que têm maior conhecimento que a gente aprende. Os mais velhos sempre dão lição para a gente no sentido bom, e as crianças também, porque as crianças não têm mentira com elas, elas são honestas, são sinceras. Então a gente tem que ouvir né? muito os adultos, os mais velhos que a gente, por conhecimento e aprendizado, e as crianças pela sinceridade, pela honestidade que elas têm, elas transmitem para a gente. Então, eu me lembro, na época da faculdade, na época da escola, eu sempre sentei na primeira carteira para ouvir o que o professor falava. Eu chegava em casa sabendo tudo, aprendi tudo aquilo e dava mais uma lida. Aprendia ouvindo, muito menos que falando. Então, a vida da gente vai servir de exemplo para vocês. Sim. Eu sei que vocês são da área da comunicação, mas ouvir muito, quem conhece tem mais conhecimento que vocês, e dar a contribuição de vocês assim. Quem tem um pouco de... Assim, um pouco não. Quem tem facilidade de comunicação não precisa ter, muitas das vezes, nem tanto conhecimento, mas só da pessoa saber se expressar, comunicar, ela consegue chegar em um bom lugar. Exatamente. Exatamente. Eu acho que cada um na sua área, mas com empatia, amor pelo que faz, vai desenvolver bem, Eu tenho certeza disso. A gente separou uma pergunta, assim, a gente deixou até ela por último, que a gente quer, como se diz, fechar com chave de ouro. Claro. Voltando a falar do José, em vez do Garcia. Como você vem falando, você falou bastante da família, de honrar o pai e a mãe, do seu filho. Então, deu para ver que você é um cara que gosta dos valores, familiar, É um cara família. E, assim, perguntar, quem que é o seu herói? Por quem que você daria o seu coração? É difícil de falar que... Eu me emociono quando falo de família, Então, é difícil de falar. Para quem eu daria meu coração? E se eu tivesse lá meu pai, minha mãe, meu filho precisando do meu coração, eu faria o que os meus pais fariam. Eu daria o coração para o meu filho. Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe daria o meu coração para mim, ou para o meu irmão, ou para a minha irmã, Então, assim,
eu tenho certeza que isso eu daria o coração para o meu filho. Mas eu faria pelo meu pai, minha mãe, pelo meu filho, qualquer coisa. Eu tiraria o meu coração e doaria para eles, se caso precisasse, né? Deus me permitiu que nunca foi preciso disso, e espero que não precise, mas eu não hesitaria em fazer isso por eles. Família para mim é tudo, né? Meu pai está com 71 anos, minha mãe também. Me perguntaram um dia o que são heróis. Heróis são pessoas normais que fazem coisas extraordinárias em tempos extraordinários, né? Meu pai... A frase de efeito é boa. Sim, nossa, essa frase vai ficar marcada. Meu pai foi ter o primeiro par de sapato dele com 10 anos de idade, 13 anos de idade. Trabalhava descalço, né? Nunca deixou faltar nada para nós. Do suor. Meu pai não sabe ler, não sabe escrever. É o maior professor que eu tenho. Maior exemplo de vida que eu tenho. Desculpa a lágrima, porque assim, todas as vezes que eu falo da família, eu acabo me emocionando. Então, vocês me desculpem por isso, mas sempre que eu falo de família, é assim mesmo, né? Então, os valores que eu tenho, os valores familiares, eu não esqueço. Às vezes eu vou fazer qualquer coisa, eu já tenho em mente o que eu preciso fazer, chamo meu pai: papai, o que o senhor acha disso? Sabendo que ele vai falar, porque a gente tem ideias muito parecidas, e ele vai falar: não, pode fazer que dá certo. Se ele fala que não dá certo, eu não faço. Pela experiência que ele tem, eu não faço, eu deixo de fazer. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe, quando eu voltei de Ribeirão Preto, que eu me formei, ela tinha guardado uma mamografia dela dentro de uma caixa que tem lá no quarto dela. E por via das dúvidas, eu sempre gostei de mexer nas coisas assim e aprender, né? Pega a mamografia dela lá, vejo um nódulo, 2 anos depois que ela fez a mamografia. E eu conheci pessoas especiais nesse tempo. Eu quero agradecer aqui a Gilda e a família dela, do Juarez, porque nesse dia eles foram lá me oferecer apoio por isso, né? Falou: Garcia, eu tenho meu irmão que ajuda muito o Hospital do Câncer de Barretos, e se precisar de alguma coisa, de imediato eles colocaram minha mãe dentro do Hospital de Barretos para fazer o tratamento. Hoje minha mãe está bem aí, ela enfrentou a doença com alto astral e tudo, e a gente do lado dela. Eu levei minha mãe todas as vezes para Barretos, eu acompanhei ela. Eu fui o filho que acompanhou, porque a Betânia não estava aqui, meu irmão não tem muito conhecimento, a gente pelo conhecimento tem todas as consultas de cirurgia, eu estava com a minha mãe junto com ela. Hoje eu tenho minha mãe trabalhando junto comigo na pousada, ela e meu pai praticamente tomou conta da pousada lá, numa parte da pousada, então a gente tem esse lado. Então meu pai e minha mãe são guerreiros, né? Meu pai formou os 3 filhos do suor, pé rachado, pé no chão, né? Minha mãe trabalhando de táxi. Então, quando vocês me perguntam do amor da família, é isso. Não dá para medir amor por família, isso não dá para medir, né? Incondicional. E é isso, eu acho que eu faria qualquer coisa por eles, da mesma forma eles fariam por mim. E eu espero, como a hora que eu te falei, honre seu pai e sua mãe, porque isso é bíblico, está na Bíblia. Honre seu pai e sua mãe, que você vai ter vida longa, né? Então, é isso. Quem tem família, respeita, como eu falei, independente se for o pai, se for a mãe, mas que seja a família, vocês respeitem. E Sim. É isso que eu tenho para passar para vocês. Garcia, espero que tenha contribuído aí. Nossa, né? Demais. A gente fica até sem palavras, a gente se emociona mesmo em falar das nossas raízes, dos nossos sentimentos, que é igual eu disse, são pessoas que nos dão a vida. Exatamente. Né? Que nos ajudam, estão conosco, e elas realmente merecem, né? A gente merece dar esse orgulho para ela. É admirável o carinho, a consideração e a sua notável... não tem nem palavra que descreve o carinho que você tem pela sua família, né? E eu mesma posso dizer sobre a sua mãe, né? Que ela cuidou de mim, eu sei o carinho que e isso é admirável, o afeto que vocês têm para com o próximo. Parabéns, continue Obrigado. assim. Muito obrigada pela sua presença. E nós estamos felizes, né, Matheus? Porque a gente veio com o roteiro, mudou um pouco do roteiro. Acaba que muda, que a conversa vai tomando um rumo, né? E isso é importante demais. A gente aprendeu mais do que a gente esperava. Na verdade, né? Eu que aprendi com vocês. Muitos valores, né? E que vocês possam ver os verdadeiros valores. Não deixe que as tecnologias, o mundo, né, os valores invertidos, deixem dizer quem você é, mas sim a sua raiz, né? Que a gente aprendeu hoje. Obrigado, Verônica. Obrigado, Matheus. Eu falo que essa conversa próxima que a gente
tem aqui. É a primeira vez que eu participo do podcast, eu não tinha essa experiência. Para mim é uma experiência única, né? Acaba que a gente emociona assim pela sinceridade, por ser assim muito... Nunca vai esquecer da gente, que é a primeira vez de tudo, a gente nunca esquece. Exatamente, isso mesmo, né? E estou um pouco gripado, às vezes vai dar uma interrupção ainda que a gente falou, mas para mim é uma experiência única, foi muito bom. Eu acho que está me preparando mais ainda para o que vem pela frente, né? A gente tem que estar sempre preparado e aperfeiçoando aquilo que a gente faz. Exatamente. Né? E nós ficamos muito felizes em saber, né? O primeiro podcast. E a gente espera, sim, trazer você de volta aqui. Estou à né? disposição quando vocês me chamarem. Da próxima vez eu tenho certeza que vai ser melhor, né? Mas esse já foi de uma experiência única para mim, tá? Muito obrigada, Garcia. Sem contar que rendeu bastante, né, cara? Se for ver, a gente tá um tempão conversando. Sim. Uai, as Foi horas uma nem conversa passaram, né? muito Já, boa, né? já tem 1h30 que a gente... Não, 1 hora, né? Uma hora que a gente tá aqui. É bom que assim, ao mesmo tempo foi uma conversa que, por exemplo, o negócio da família e tal, é um assunto profundo, mas foi leve, a gente conseguiu tratar um assunto profundo de uma maneira leve, cara. E isso é difícil de conseguir numa Isso é bom conversa. porque são 3 culturas diferentes conversando. Sim. Uma cultura diferente. Mas se todo mundo né? vocês apertarem com essas conversas de família, vocês vão emocionar muita gente com isso aí, Sim, sabe? é verdade. A gente espera que esse podcast não, para quem escuta, não seja apenas um áudio gravado de um diálogo, mas sim sentimentos, emoções, né? E que eles possam sentir o que a gente sentiu aqui hoje. Que foi muito único, que bom. né? Para mim foi muito bom. Para mim foi excelente e quero agradecer aqui a oportunidade. Quero agradecer a Cleide, a Solange, todos os funcionários aqui da Escola Estadual São Francisco. Como eu disse, é uma escola que eu tenho o maior carinho do mundo, porque foi tudo. Aqui foi onde começou tudo, né? Aqui são meus alicerces junto à família. Então, vocês estão muito bem. Aqui a Escola Estadual São Francisco é uma escola muito boa. Então, vocês estão preparados aí para o futuro, vocês vão sair daqui preparados, eu tenho certeza. E eu fico impressionado com, assim, a conversa me mostrou que vocês estão muito preparados mesmo, né? Muito obrigada. Desejo o melhor para vocês, tá? Desejo o melhor para todos os alunos aqui da Escola Estadual São Francisco, para os professores, funcionários. É isso que eu desejo para vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Garcia, mais uma vez, né? Obrigado. É bacana, uma presença que marca, né, cara? Esse episódio vai entrar pra história, esse podcast aqui vai entrar pra ficar pra história. história. Espero que sim, espero que Isso sim. mesmo. Para mim já está na história, é o meu Sim. primeiro. Vocês já estão acostumados com isso. Mas não, foi é o primeiro também? Foi o primeiro também? Mas então nós estamos E a bem, gente viu? conta com o pessoal também, né? Siga nós nas redes sociais, no nosso YouTube Podcast Tranquilo. SF, no Instagram, né? E O também Instagram é podcast _SF e é isso. E o Instagram da escola também segue, que a Estadual escola... São Francisco. Estadual Isso aí, ó, São Francisco. pessoal. Segue as redes sociais do pessoal aqui que faz o E o podcast. Garcia também. Me segue lá também, lá tem muita coisa. Acho que já tem muita gente Garcia, quer seguindo. passar seu arroba pessoal aí? Você lembra de cor o arroba do Ó, Instagram? eu tenho que olhar porque eu não entendo muito esse negócio. É Garcia VB, é isso mesmo. Garcia Aí, ó. VB tá lá. Garcia VB na... Eu vou até pedir pra vocês me ajudarem um pouquinho nisso aqui Eu vou depois. seguir mesmo aqui, ó. Eu quero que vocês me Agora, né? ajudem. Eu não sabia que você tinha Instagram, vai falar a verdade mesmo. Já segue aí, marca aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast SF e a gente conta com vocês, tá bom? E é isso, foi maravilhoso, cara. Bacana demais a Foi experiência, sim, cara. foi Aqui, ó. extraordinário. Garcia VB, vem aqui, se é esse rapaz mesmo, aqui, ó. Essa aí é a sua É esse foto. rapaz aí mesmo, esse rapaz é bonito ele. aí sou eu. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada e espero que vocês gostem. Muito obrigado a gostar, todos. cara, muito porque obrigado. foi bom, o negócio Foi bom. gostoso Rendeu. de Sua ouvir. mãe falou que você ia me apertar muito. Eu tive que sua mãe. Ah, Ela falou, você vai te apertar até, ela cara. inventa, ela inventa. Mas foi uma experiência única. Muito obrigado.